Eu estou há algum tempo desenvolvendo uma temática em que eu chamei de púlpito como instrumento de conhecimento, por se tratar de uma proposta que nasce daqui, principalmente na construção da consciência da Assembleia de Deus. Nós, os membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, semanalmente estamos nos púlpitos das nossas igrejas. E semanalmente estamos transmitindo mensagens. O nosso livro-texto é esse aqui. Nunca vai deixar de ser esse aqui. Sempre será esse aqui. Ele nunca será substituído. Nós o definimos e cremos, e o chamamos de Palavra de Deus. Você pode dizer amém por isso? Nós o definimos e cremos, e o chamamos de Palavra de Deus. Messias, por que você está introduzindo com esta fala? Porque, não muito distante de nós, e no ano passado, um líder evangélico do estado de São Paulo aventou em uma de suas falas dizendo que a Bíblia possivelmente precisava de uma reforma. E de lá para cá, outros vêm tratando de questões metodológicas e dizendo que, possivelmente, expressões contidas na Escritura vão deixar de existir. Ou seja, serão alteradas e substituídas por outras. E aí entra em risco algumas questões. Primeiro, a inerrância da Escritura. Diga comigo, inerrância. A Bíblia é um livro inerrante. Segundo, a inspiração da Escritura. Em inspiração plenária, total, plena, inspirada, palavra de Deus. E terceiro, a autoridade da Escritura. Quem está pedindo que o texto seja reformado, com que inspiração está pedindo? Com que autoridade está pedindo? Com que inerrância está pedindo? E debaixo do mando de quem? Estou dizendo isso para dizer que nos últimos 10 anos, digam comigo, 10 anos. Mais forte, 10 anos. Forte, 10 anos. Se aventou uma autoridade à construção sociológica. A sociedade está propondo comportamentos, linguagens, haveres, deveres, fora daquela conduta prescrita na Idade Média, prescrita na literatura mais antiga. Há hoje um conceito sociológico que alguns chamam de construto social. E esse construto social já começa a operar na realidade do nosso dia a dia. Ou seja,
já estão querendo impor que isso não pode ser mais assim, tem que ser assado. Aí eu pergunto, como é que a gente vai trabalhar com esse livro? Vem aí agora um argumento de linguagem neutra. Como é que você vai trabalhar aqui? Percebeu? E essa linguagem neutra é de construto social. Não é gramatical, não é linguístico, não, é social. E a expressão não está prevista na Escritura. Como é que você vai pregar o Evangelho para N comportamentos? Se alguém disser, tem que usar a linguagem neutra. Só que neutro, a língua portuguesa não tem. Vão ter que inserir. Você não encontra na língua portuguesa neutro. Tem algum professor de português aqui? Não encontra o neutro. Você encontra no latim e no grego. Na língua portuguesa, não. Você encontra pretérito, você encontra positivo, você encontra negativo, você encontra presente, futuro, passado, mas neutro não. E aí? Porque enquanto é uma linguagem só, alguém diz, não atinge. E quando pedirem que você interprete o texto na língua neutra? Percebeu como o construto social ganhou força? Ganhou autoridade? Ganhou poder? E eu estou falando de uma questão, não vou entrar em outras. Então a gente precisa entender que nos últimos 10 anos, muita coisa está... E eu já tenho mais de 10, né? E você já tem mais de 10. E quantos aqui tem mais de 10 anos? Levanta a mão. Só os que têm mais de 10. Mais alto quem tem mais de 10. Não interessando se é 60, 90, 80, não interessa. Quem tem mais de 10, faça assim. Pois é. Nós nos acostumamos, e é o correto, às definições. Ele, ela, esse, aquele, essa, aquela. A língua portuguesa é clara nisso. E aí a gente vai continuar interpretando Bíblia, porque o nosso sermão depende da E você não tem outro manual para trabalhar. Você vai trabalhar com a palavra de Deus, porque se você trabalhar com outro manual, deixa de ser igreja de Deus. Mas eu vou dar um jeitinho. E eu vou ser coachiano. Pode até ser, mas vai trabalhar a palavra de Deus. Mas eu vou dar um jeitinho e vou trabalhar gestão. Gestão para a formação intelectual. Mas para o espírito tem que ser palavra de Deus. Para o coração tem que ser palavra de Deus. Ou se trabalha ou não se anda. Então a gente precisa pensar nisso. O nosso púlpito começa com esse livro. Eu quero parabenizar o pastor que me antecedeu, a aula que pôde ouvir em partes, e Deus continue lhe abençoando e lhe usando. Faça assim com a sua Bíblia. Em celulose ou digital, não tem problema. Faça assim com a sua.
Eu já vi que a maioria aqui é da minha geração, gosta de celulose. Por que eu estou falando isso? Porque não demora, nós não teremos mais celulose. Os próximos 20 anos promete que as versões serão digitais. Vem aí a chamada inteligência artificial. Vem aí um preceito que a gente não está acostumado a se relacionar com ele. E nós estamos agora com esse livro à altura da nossa mão. É claro que daqui a 20 anos, se Jesus não voltar para mim, eu vou ter celulose, porque eu tenho não menos que 130 bibliazinha dessa, de versões diferentes. Então, essas vão continuar comigo, não é? E mesmo que todo mundo diga digitalizado, eu vou dizer celulose. Oh, como era bom. Entendeu? Eu fui a um evento em Brasília, para um grupo de jovens de 25 anos para baixo, acadêmicos, universitários, e eu levei minha Bíblia, e era uma roda viva, e aí eu disse, abram a Bíblia, e aí alguém apagou a luz e eu só vi a luz do celular. Disse, poxa, celulose só eu. Acende a luz aqui. Tal é a mudança que se está percebendo, que se está sentindo. Nessa tecnologia, nessa ferramenta, nessa metodologia, bem-vindo. O que não se pode mudar é a palavra. A ferramenta, bem-vinda. A ferramenta, ótima. A ferramenta, aceita. A ferramenta, elogiável. Só não pode mudar a autoridade da palavra. Coloque palavra nessa ferramenta. Eu estou falando isso para dizer um negócio. Eu quero elogiar algo. Eu estou falando desse telão de LED ali atrás. Que ferramenta maravilhosa. Há um tempo aqui atrás, mimeógrafo. Quem lembra disso? Já foi. Já vou. Já foi. Já vou. Depois um outro, que vou fazer vocês lembrar. Grande assim, com uma lâmpada que se queimasse. Qual era o nome? Retroprojetor. E retroprojetor já era uma evolução enorme. Caminhou um pouquinho, data show. E a gente disse, aleluia. Agora a gente está dizendo, data show está ultrapassado, telão de LED. Você pode louvar ao Senhor por isso? Ajuda? Sim. Qualifica? Sim. Melhora? Sim. Gera compreensão? Sim. Quem é que tem que usar esse método? Eu. E quem mais? Você. Agora, quem é que nós vamos colocar ali? Palavra de Deus. Para que as pessoas a conheçam. Eu estou fazendo com isso um elogio a você que usa a tecnologia. Eu estou tão acostumado à tecnologia que esses dias minha mulher falou, amor, você vai ficar escravo dessa tecnologia. Quando você chegar numa igreja que não tiver tecnologia, aí eu disse, a tecnologia lá sou eu. A única coisa que interessa é a palavra de Deus. Por quê? Porque nós... Eu vou mostrar uma outra coisinha. Hoje eu estou bem à vontade. Olha ali. Uma tela. Aqui embaixo a tela. De que é aquela tela? Essa tela da televisão aqui. Hã? Mais alto. Qual é o tamanho? 32? Tá, e é de quê?
Eu, Jairo, Edmar, Lázaro, Sérgio, o pastor que está do lado do Lázaro, o pastor Amaro, o pastor Carlos, os outros pastores aqui. Em 1900 e alguma coisa, se falasse em botar um negócio desse, vou repetir, se falasse em botar um negócio desse, quem saía era a gente. Mas essas coisas, com o tempo, por si mesmas, se desfazem. A necessidade de clareza, a atualidade tecnológica, trouxe para dentro, sem brigar, sem causar nenhum prejuízo, sem assustar de jeito nenhum. O que eu estou dizendo é o seguinte: essa tecnologia que eu e você usamos hoje será velha e ultrapassada para o seu neto, para o seu bisneto, para os que vêm depois de você. Mas nós faremos o caminho bem pavimentado. Nós vamos colocar palavra de Deus em tudo isso, para que eles entendam palavra de Deus. Eu tenho uma sobrinha que tem 1 ano e 6 meses. Ela tem um tablet. A mãe colocou figuras cristãs e músicas cristãs. Aí eu vou lá, e coloco uma música que eu gosto no tablet dela. Aí ela vai, não, essa não. Mas eu gosto dessa. Não. E aí eu digo, eu não vou mexer. Ela vai lá e pum, pum, pum. Essa. Não precisa de mim para fazer. A mente deles é digital. A minha e a sua é de celulose. É de caderno de caligrafia. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Letra sobre medida, formato lindo, desenhado. Até que desenhado ficasse. Eu estou inserindo a questão da mudança, para a gente entender por que o púlpito é um instrumento, é um método, é um meio, é um mecanismo para levar a palavra de Deus. A Bíblia permanece a mesma, mas o método não. O Salomão, eu acho o Salomão um show. O cara, um show. Vou usar exatamente essa linguagem. O Salomão diz, para cada propósito tem um tempo. E para cada tempo tem um modo. Tem um método. Não queira em todos os tempos repetir o mesmo método. Não vai funcionar. Eu estou olhando aqui
E eu estou sendo cuidado e recebido. Eu tenho um amigo muito amado aqui, que eu conheci numa das vindas por aqui, o irmão Paulo e a irmã Maria Lígia. E eles me disseram: Messias, você vindo, a gente hospeda você, a gente quer hospedar você. Aí eu bati as continências, pedi as permissões, recebi as concessões, recebidas, estou hospedado, muito bem hospedado. E aí, ele chegando aqui, me perguntou: pastor, o senhor já tinha vindo aqui depois? Aí eu disse: não, a última vez que eu vim aqui era grama. Pergunto: está bonito ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Junto, sim ou não? Melhorou ou não? Está ótimo ou não? Última vez que eu vim aqui, eram alguns ventiladores aqui em cima, com uma escadaria mais estreita, e nada a ver com essa proposta. Hoje eu cheguei. Pergunto: melhorou ou não? É ou não é bom? É ou não é excelente? É. Agora tem uma questão. O que é que eu vou fazer? Quem elabora a palavra de Deus sou eu. Quem elabora a palavra de Deus é você. Agora eu vou trabalhar o método para jogar ali, para projetar ali, para propor ali. E eu vou justificar, eu vou explicar, eu vou fazer exegese do texto que lá está. Enquanto os olhos dos irmãos vão dizer: aleluia. Porque o coração vai estar sendo aceso e cheio da graça de Deus, enquanto Deus vai estar falando com você. Aí eu disse aqui que nós não podemos ter aversão a mensagens didáticas. Digam comigo: didáticas. Mais forte: didáticas. Mais forte: didáticas. Todos: didáticas. Certo? Por quê? Porque a maioria de nós catalogamos que a igreja precisa passar por um avivamento. Fato. Mas nós julgamos que avivamento é aquele sujeito que, com 50 minutos de fala, está encharcado de suor, correu para todos os lados, gritou o tempo todo, já está rouco, e a gente está achando que avivamento é aquela gesticulação do cara, aquela musculatura, aquela ação dele, aquele método que ele usa. E Deus está dizendo: não, 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 não. Avivamento é a minha palavra permanecendo em você o tempo todo, todo o tempo. Independente da hora em que você esteja vivendo, se a minha palavra estiver operando em você, você vai permanecer de pé. Você vai continuar de cabeça erguida e você vai continuar me louvando. Quantos podem louvar ao nome do Senhor por isso? Agora, carnaval, semana passada, eu fui a um lugar aqui do estado de São Paulo. Eu não vou falar o nome, que está pertinho de vocês aqui. Então não vou falar não. E um irmão, ele chegou lá, a congregação estava muito cheia. A igreja, o templo sede, eram muitos jovens. E ele ficou alegre. E eu também fiquei. Mas ele começou com um processo de gritaria tão maluco, que você tinha a ideia que o cara estava perdido. E o problema é que ele gritou e a molecada não saiu do lugar. E ele se bateu, suou. E o pastor falou para mim, o pastor da igreja: coitado, eu já dei água para ele, mas não resolveu. Ele está perdendo a voz. Se vai perder, vai terminar sem voz. E ele dizia: porque é graça. E o meu ouvido dizia: de novo, não. Porque eu já ouvi muito isso. Mas isso não te leva a lugar nenhum.
A ação de Deus em mim e em você diz respeito ao seguinte: amanhã é segunda-feira, eu vou estar firme. Depois de amanhã é terça-feira, eu vou continuar firme. Depois é quarta-feira, eu vou estar de pé. Depois é o dia do aplauso, eu vou estar lá. Depois é o dia dos resultados e soldos, eu vou estar lá. Depois é o dia do choro, eu vou estar lá. Depois é o dia da alegria, eu vou estar lá. E a minha convicção vai estar: o Senhor me ouve e eu estou de pé. O Senhor me ouve e eu estou de pé. O Senhor me ouve e eu estou de pé. É essa a nossa convicção. É por aí que a gente tem que andar. Então eu entendo que o que Deus está querendo fazer com a gente é firmar os nossos passos para algumas coisas. Primeiro, que os nossos púlpitos tenham uma mensagem que construa as pessoas. A Bíblia chama de edificação. Esse prédio, essa estrutura foi edificada, foi construída. E esses obreiros aqui sabem o quanto custou. Na mente deles, o prédio já estava pronto. Mas Deus disse: agora teu braço, agora o saco de cimento, agora o saco de cal, agora a brita, agora a areia, agora a pedra, agora o tijolo. Vamos lá, é com você. Mas a tua mente já estava pronto. A imagem, a maquete pronta. Deus disse: trabalho, 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 trabalho. Na visão da gente, tudo que opera no reino de Deus está pronto. Aí Deus diz: agora construa, 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 construa. Vai passar pelo seu ombro, vai passar pela sua história, vai passar pela sua casa, vai passar pela sua família, vai passar pelos seus irmãos, vai passar pelo seu pai, vai passar pela sua mãe, vai passar dentro da história da sua vida, vai passar pelo seu lucro, vai passar pelo seu soldo, vai passar por você. Tudo que Deus vai fazer, vai passar por você, vai passar por você. Mas a segurança é da palavra de Deus. Ele vai dizer: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Quantos podem louvar ao nome do Senhor? Ele está contigo. Por que estou falando isso? Porque o mundo contemporâneo criou as igrejas flutuantes, com públicos flutuantes. Entram e saem, sem nenhuma responsabilidade. Na mesma forma como entram pela porta da frente, saem pela porta dos fundos. Aqui não. Aqui Deus diz: vou construir você. Desde o nascedouro, vou construir você. Desde o nascedouro, vou habilitar você. Desde o nascedouro, vou preparar você. Deus não está dizendo que você não vai ter dificuldades. Deus está dizendo que vai estar com você. Vou repetir: Deus está dizendo que vai estar com você. Deus está dizendo que vai estar com você. Ok. Então nós não podemos ter aversão à pregação didática. Ela precisa ser pregada. Ela precisa ser feita. Agora, deixa eu perguntar. Quanto tempo você acha que a gente deve dedicar à Escritura para uma pregação sólida no método da didática? Quanto tempo isso pede da gente? Quanto tempo eu tenho que dedicar? E dedicação aqui é o seguinte: eu vou separar X tempo para investigar, para pesquisar, para orar, para me dedicar a Deus, a fim de que Ele me use nesse propósito. Quanto tempo você acha que precisa? Eu pergunto, é fácil fazer?
É fácil fazer? Por quê? Porque a gente tem outras atividades. E é da índole nossa, assembleianos, a gente dizer assim, não. Eu estudo isso domingo pela manhã. É. E que horas tu vai falar isso? Às 9 horas da manhã. Tá, e tu vai estudar que hora? Às 8 eu começo. Você não compreendeu nem para você, vai falar o que para os outros? Você não deu tempo para ouvir Deus. Deus é tranquilo. Vou repetir, Deus é tranquilo. Ele pede tempo. E à medida que a gente estuda a palavra dele e que dá método didático, ele diz, calma, cara, deixa eu falar com você. Aí tu começas a escrever e diz, não ficou bom. Se não ficou bom para você, não está bom para os outros. Hoje não acontece mais, mas eu, que sou um pouquinho antigo em Assembleia de Deus, você também, eu ouvi muito. Irmãos, eu não tive tempo para ensaiar, mas é para Deus. Se é para Deus, vai assim mesmo. Você não ouviu isso? Hã? Cada vez que eu ouvia isso, eu tinha vontade de dizer para o irmão, quando o senhor ensaiar, o senhor... Porque a gente tem dificuldade de disciplina na questão da proposta didática da Escritura. Mas o nosso manual de terça-feira, de quinta-feira, de domingo pela manhã, de domingo à noite, é Bíblia. Então eu tenho que conhecer Bíblia, porque eu só vou trabalhar Bíblia. Além disso, irmãos, eu preciso ter uma preocupação. Irmãos que estão assentados à minha frente, muitos deles sabem muito Bíblia. E se eu estiver mal de conhecimento bíblico, eles vão dizer, Messias é ótimo, mas não sabe nada de Bíblia. Um irmão muito sério, muito sóbrio, me procurou no mês de janeiro e disse, Messias, queria falar contigo. Eu disse, meu irmão, eu estou em casa. Eu posso ir aí? Pode vir. Aí ele chegou, sentou, assim, muito educadamente, e falou, Messias, você é amigo do pastor fulano? Sou. Você pode dar um conselho para ele? Disse, meu irmão, o pastor fulano é o presidente da igreja que você é membro. É, por isso. Tá, o que você quer? É o seguinte, ele foi trazer uma palavra sobre a ceia e ele esqueceu o texto. E ele ficou parado olhando para a igreja e a igreja olhando para ele. E ele falou, como é mesmo aquele texto, onde é que está e o que é? Que a gente lê para a ceia, que eu não... Olha, sinceramente, eu ando pensando tão pouco em Bíblia que eu não lembro, não. Eu falei, não, ele não falou isso. Aí o velho falou, ó, ele falou. Aí eu falei, meu irmão, eu lamento. Ele falou, eu também. Porque se esse homem não tem tempo para a Escritura, no dia da celebração da ceia, disse ele para mim, para o que mais ele tem tempo? Significando que eu não posso ocupar esse lugar
se não tiver um conteúdo que vá falar ao coração daqueles que vieram ouvir. Sob pena de que eles não virão mais. E aí eu fiquei cheio de dedo, porque aquele irmão é intocado. Eu conheço ele e a igreja toda conhece. E ele falou, eu vim aqui falar com você, porque eu não posso falar isso para mais ninguém. Mas desde aquele dia minha alma está ferida. Ele disse, meu irmão, está ferida por quê? Porque eu penso que esse homem está caindo da graça. Complicou. Está aí, qual é o seu pensamento? Se da graça ele cair, não pode pastorear, nem a gente, nem ninguém. E eu estou pronto para falar isso para ele. Disse, não, calma. Calma. No outro dia de manhã eu liguei e falei, fulano, oi, você está onde? Ah, estou aqui, fazendo o quê? Estou negociando um carro. Engraçado. Você está bem então, né? Está fazendo negócio? Eu queria tomar um café aqui perto de casa, perto da minha casa. Tem a panificadora Itapani. Ah, eu sei onde é. Vem aqui. Ah, estou indo. Tá, vem sozinho. Ah, mas eu... Não, vem sozinho. Por quê? Disse, não, porque você vai gostar. Mas eu preciso que você goste. Depois você traz quem você quiser. Agora não, vem sozinho. Aí ele veio. Aí ele falou, rapaz, minha vida financeira está muito boa. Sabe ali? Comprei. Sabe lá? Comprei. Sabe outra coisa lá? Adquiri. Sabe aí? Comprei esse carro agora. Tá vendo aí? Que show. Tá, vamos a outra coisa. Aí eu estava com uma bibliazinha aqui no bolso. Aí eu tirei do bolso da camisa e falei, e com relação a isso aqui? Como é que está a vida? Não tenho tido muito tempo, não. Está, faço uma pergunta. Qual é o texto da ceia? Ih, cara, falar um negócio para ti. Eu esqueci o texto na hora da leitura, Messias. Eu falei, você está doente? Não. Está bem? Estou. Espiritualmente? Assim, né? Me envolvi com uma série de negócios, não estou tendo mais tempo assim para essas coisas, não. Assim, então, entrega a presidência da igreja. É melhor para você. Por quê? Antes que te tirem. Se você quer outra coisa, faça outra coisa. Se você quer seguir outro caminho, siga outro caminho. Eu não estou dizendo com isso que você não pode estar abençoado em todas as áreas. Eu estou dizendo que você não pode abandonar. Porque toda a bênção que você vai receber procede daqui, nasce daqui. Então ame, acima de tudo, essa palavra. Porque é por aqui que você é abençoado. Irmãos, é assim, ó. Eu tenho até um rosto assim de um cara muito bonzinho, mas eu não sou não. E com essas coisas eu me intrigo. E quando eu vi aquele irmão, que eu conheço a história e o padrão dele, falar isso, aí eu fui purificador cidadão. Apertei o que deu. E ele começou a chorar. E ele falou, de fato eu estou mal. Porque eu não pequei não, Messias. A questão é que eu não tenho mais tempo, cara. Eu me acordo com a cabeça pensando 1001 negócios. E assim, eu vou relegando para o pessoal e fazendo o que tem que fazer na igreja. A igreja anda sozinha, está andando sozinha. E aí, eu fui para a igreja, cara, eu estava com 1001 coisa na cabeça, eu olhei um texto e esqueci. E quando eu fui falar, estava na frente de todo mundo, a igreja superlotada e a ceia aí para ser ministrada, aí eu não sabia o que falar, eu olhava para a ceia e o texto não vinha. Eu estou querendo dizer, é preciso voltar para a Escritura e fazer dos nossos púlpitos instrumento de conhecimento de palavra de Deus.
Conversei, encerramos a conversa, orei por ele lá em torno da mesa, baixinho, foi para casa. Depois a mulher dele me ligou e disse: Messias, fulano tomou café contigo? Tomou. Acho que surtiu um efeito. Eu disse: por quê, irmã? Ele está orando. Eu disse: coisa boa. Coisa boa. Não pensa, Messias, você ou outro qualquer, que qualquer bênção que te venha, financeira, material, de saúde ou de qualquer ordem, vem fora daqui. Vem tudo por aqui, ó. Deus quer te enriquecer? Quer. Deus quer te prosperar? Quer. Deus quer te elevar? Quer. Deus quer fazer de você grande empresário? Quer. Deus quer fazer de você um grande conhecedor? Quer. Um ensinador? Quer. Um mestre? Quer. Um bom advogado? Quer. Um excelente engenheiro? Quer. Um excelente professor? Quer. De áreas diversas? Quer. Mas tudo começa aqui, com a sua dedicação a Deus e a sua palavra. Então a gente precisa entender isso e darmos valor a outra questão, e eu encerro falando dela: pregação doutrinária. Diga comigo, doutrinária. Eu e Jairo vivemos um tempo, eu vou falar assim porque eu tenho muita amizade com ele. Um tempo que muita gente trabalhava doutrina só na área do costume cultural da tradição assembleiana. Aí a doutrina tinha um peso maior para um lado que para o outro. Ela sempre pendia numa dimensão, para o lado de cá, né, maior do que em outras dimensões. Mas a pregação doutrinária diz respeito ao meu caráter, ao seu caráter, a minha conduta e a sua conduta. Eu gostei muito do que o professor e pastor disse de Francisco de Assis. No caso de necessidade, em última instância, use palavras. Mas ensine com a vida. Ensine com a conduta. Ensine com o comportamento. Ensine com a integridade. A mulher disse: tenho visto que esse cidadão que por aqui passa é um homem de Deus. Ele não tinha dito nada, ele apenas passava. Mas ela disse: eu vi que ele é um homem de Deus. Estão dizendo o que de nós? Que mensagem a gente está pregando silenciosamente? Que conduta é a nossa? É uma conduta operada pelo Evangelho. A pregação doutrinária nos leva a uma conduta que as pessoas olham para Messias, olham para Edmar, olham para Lázaro, olham para Jairo, olham para Sérgio e dizem: são homens de Deus. São mulheres que temem a Deus. E assim o nome de Deus é glorificado. Quantos podem louvar ao nome do Senhor por isso? Eu vou fechar com um experimento que tive, apenas para que vocês entendam. Eu estou morando num apartamento que eu chamo apartamento do sonho, do meu sonho. Ou seja, eu não tinha casa para morar, morava de aluguel. E todo mês o dinheiro ia embora. E eu sabia que ele nunca mais voltava. Eu itinerante, e orando, e pregando e correndo, e dizendo: Senhor, me dá uma casa, me dá um apartamento, me dá uma casa, me dá um apartamento. E Deus me deu o apartamento. E louvado seja o nome dele. E eu vou dizer para você por que eu digo que ele deu. Porque é o seguinte: eu cheguei no lado do apartamento, no lado do prédio, digo,
Olhei o prédio, 10 andares, e estava lá em cima uma placa, vende-se. Eu fui na construtora, que ficava embaixo no prédio, e disse, quanto vocês estão pedindo? E o cidadão disse, 370 mil. Aí eu pensei, quanto é que eu tenho? Aí você pergunta, quanto é que você tinha, Messias? 26 mil. 26 mil. Aí eu pensei, eu vou usar. Eu tinha ficado no carro. Eu falei, Patrícia, vão lá comigo? Não, vou não. Por quê? Você vai passar vergonha? Eles pedem 30% do investimento. Você não tem. Disse, vamos, mulher? Não, vou não. Eu fico no carro, você vai. Aí eu fui. Aí eu falei com o seu Formento, que hoje é meu amigo. Formento? E aí? Ele falou, Messias, 30%. Eu disse, por que, Formento? Não, Messias, é 172 metros de área interna construída. É o último andar, Messias, é a cobertura. Você tem bom gosto. Está excelente. 30% a gente começa a andar. Eu disse, Formento, eu não tenho os 30%. Ele disse, então não tem negócio a fazer. Aí ele olhou para mim e falou, quanto você tem? Eu falei, eu tenho 26 mil. Ele falou, que é isso, cara? 26 mil para mim não significa nada. Messias, cada obra que eu começo custa para mim de 25 milhões a 30 milhões. O que eu faço com 26 mil, Messias? Eu disse, Formento, muito obrigado, estou indo embora. Quando eu me levantei e fui para a rua, ele se levantou, veio atrás, até a porta da construtora. Quando eu abri a porta do carro, entrei no carro, ele... Ô! Aí eu baixei o vidro. Volta aqui. Aí a mulher falou, que vergonha. Eu disse, mulher, fica quieta. Tu não sabe o que Deus está fazendo. Aí eu voltei. Ele falou assim, rapaz, de quem é esse carro? Esse é meu. Oh, parabéns, carro novo, bonito, bem limpo, tá, parabéns. Quanto é que você tem? 26. Ele falou, Messias, eu nunca fiz isso. Mas eu tenho uma carteira que eu guardo para os meus 2 filhos, para a minha menina e para o meu menino. Todo o dinheiro pouco que entra, eu boto lá. Porque eu não quero eles amanhã dependendo da minha empresa. Eles vão ter que cuidar da vida deles. Então eu já estou fazendo um investimento e botando naquela carteira. Esse 26 mil não significa nada naquela carteira. Mas um cara, vou usar a expressão que ele usou, aleijado, como você, querendo comprar um apartamento como esse, num carro bonito desse, só pode ser um cara que trabalha. Então eu vou aceitar os 26 mil. Ele aceitou os 26 mil e disse para mim, como é que você pode pagar? Eu, itinerante, disse, seu Formento, eu sou um cara que ministro conferências evangélicas por todo o Brasil. Ele falou, não gosto de religioso. Eu disse, não, mas eu não estou falando de religião, estou falando de mim. Religião é um outro negócio. O que é a religião? Se na essência é religare, é isso que você faz, religando tuas construções às pessoas. Você é um religioso. É isso que você está fazendo comigo. E que você faz todo dia. Ah, é linguagem de mercado também? É? Ah, não, então sou. Quanto é que você pode pagar? Ele disse, ó, eu posso pagar uma parcela de R$ 1.500 mês. Ele falou, você está louco? Eu falei, eu firmo com você a parcela de 1.500. Se entrar mais, eu dou mais. Eu nunca pagarei menos. Ele falou, gostei.
Chamou a funcionária e disse, faz o contrato. Quando ela fez o contrato, eu disse para ele, no cubo seco, para não ter GPM, senão a parcela, ó. Ele falou, rapaz, não, senão não posso comprar. Ele falou, cubo seco. Ele falou, assina aqui que eu já assinei. Eu disse, não, vou levar para o meu advogado. Ele falou, você tem 3 horas para voltar aqui. Eu fui lá, o advogado falou para mim assim, corre, vai. Eu voltei lá, meti a caneta. Me mudei e saí do aluguel. Tum. Aleluia, pagava 1.200 de aluguel. Aleluia. Fui para dentro da minha casa. No primeiro mês, Deus me prosperou de tal forma que eu cheguei lá para ele com 9.000 reais. Momento. Pum. Ele falou, tu não me falou isso. Eu disse, isso não existia, Fomento. Só vai existir agora. Eu tinha 6 anos para pagar, eu paguei em 3 anos e meio. Ele hoje, quando eu vou tomar café na companhia e ele está lá, ele diz para todo mundo, os amigos empresários dele lá, se ele pedir para comprar a tua construtora, pode vender. Ele começa pagando 1.500, mas depois ele paga tudo. O que eu estou dizendo para você é que, querendo ou não, ele conheceu Evangelho. E eu fui prosperado. E eu fui abençoado. Agora deixa eu te dizer um negócio. Ele me chamou de aleijado. Eu voltei para o carro intrigado. Disse, Deus, esses caras... Deus disse, cara, cala a boca, eu estou te dando a casa. Era o método que eu tinha para usar naquela hora, para o cara se compadecer de você. Passou um tempo, o Fomento teve um problema na coluna, porque ele foi mexer com uma estrutura, e a estrutura desceu e ele não tinha resistência suficiente para aguentar, e ela pesou no ombro dele, trabalhou a coluna, machucou. Aí, ele andando com aquele andador. Aí um dia a filha dele disse para mim assim, seu Messias, desce aqui na construtora. Eu falei, bom, devendo não estou. Vou descer na construtora para quê? Aí desci na construtora e falei, que foi? Meu pai está com depressão. Por quê? Por causa do problema na coluna, Messias. Só que ele falou que o único cara que ele não vê depressão é você. Manca o tempo todo e está toda a vida sorrindo. Ele está ali no gabinete dele com a porta fechada a manhã inteira. E ele me mandou te chamar, que ele quer saber por que você não vive triste. Aí eu entrei. Aí eu disse, Fomento, tá aleijado, cara? Estou pior que você. Disse, Minha mulher falou para mim, tu não presta. Eu disse, não, guardei, claro, guardei. Aí eu disse para ele, Fomento, sabe aquele dia que você falou para mim que não é religioso? Não sou. Não precisa ser, Fomento. Basta crer no Deus que eu creio. Eu comecei a falar de Jesus para ele, e por causa da crise, do medo de não poder andar mais, o cara se ajoelhou, eu coloquei a mão na cabeça dele, e eu disse, Deus, diga para o Fomento que o dinheiro que ele tem para esse fim não vale nada. E que ele precisa da tua mão o restaurando. Ele já correu atrás de todos os médicos em São Paulo, em todos os melhores hospitais, e está aqui, se ajoelhou, e a menina vai ter que vir levantar ele, porque não consegue levantar. Mas eu estou orando por ele. Fomento precisa te conhecer. E o cara...
Quando a menina levantou, ele falou: a partir de hoje, ninguém aqui mais fala contra a religião e contra Deus. Eu estou tentando dizer para você que o Evangelho deve ser pregado por nós. Seja qual for o método que Deus queira usar, Ele vai usar. Para eu e para você. E eu termino dizendo: é assim comigo, é assim com você. Isso não é um privilégio só meu. Isso é um privilégio nosso, de cada um de nós. Deus está cuidando da gente. E por incrível que pareça, eu fecho dizendo o seguinte: sabe qual é era a minha maior dificuldade? Olhar para alguém assim e falar de Jesus. Eu não... Se me perguntasse, eu falava. Se não perguntasse, não falava nada. Eu viajei uma vez para Itália com o pastor Nirton, o ex-presidente da nossa convenção, e o velho entrou no avião de Milano para São Paulo, ele com os bolsos da blusa cheio de folheto, saiu de poltrona em poltrona entregando folheto. Ele sabia falar bem italiano, entregando folheto. Daí ele veio e falou: ô infeliz, para mim, você não vai fazer nada não? Se eu não. Vai querer que eu sozinho faça essa missão? Se faz, eu não vou fazer não. Vai fazer sim. Segura os folhetos e eu vou entregando. E onde tiver brasileiro, você fala. Onde tiver italiano, eu falo. Eu fui assim, sem querer ir. Porque o velho era presidente da convenção, mandava em mim, eu fui. Ele evangelizou todo mundo. Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: um dia eu entro no elevador desse mesmo apartamento e entra um cidadão e entra a mulher dele. E ele pergunta para mim assim: você é evangélico? Eu disse: sou. Ele falou: conversando com minha mulher, ela disse que você não é. Opa! E o que houve? Subiu mais um andar e eu disse: por que ela disse que eu não sou? Ele falou: porque você nunca falou nada. Nós já entramos juntos aqui nesse elevador mais de 10 vezes que eu sei. E você nunca disse nada. Aí Deus disse: tu tá mal, cara. Tu tá acabado. Tu não fala nada, eu sou obrigado a te fazer passar vergonha. Para você. Aí eu subi, não fiquei vermelho porque sou negro, fiquei cinzento. Entrei dentro de casa, me assentei em torno da mesa, minha mulher disse assim: você está bem? Disse: não. O que foi? Ah, um cara ali. O que teve o cara? Ele falou que eu não sou evangélico. Por quê? Porque eu nunca falei nada. Ela: bem feito. Porque de vez em quando ela dizia: fala de Jesus para alguém, Messias. E eu não falava. O que você acha que eu fiz? Era terça-feira, estava voltando da igreja. Passou a quarta. Na quinta eu fui para a casa do cara com Bíblia embaixo do braço, levando inclusive para ele. Uma para você, uma para sua mulher. Aí ele falou: na próxima quinta eu posso ir à sua casa? Disse: pode. Então eu vou subir lá para a gente conversar sobre Bíblia, porque eu não entendo nada disso aqui. Na outra semana ele subiu. Só que ele não foi só, não. Ele levou uma montoeira de gente com ele. E minha mulher fez um chá, a gente sentou, tomou, conversou Bíblia, e eu comecei um processo de discipulado que rendeu mais de 60 pessoas. E você vai falar: ó, pastor, que maravilha, o senhor trouxe. Eu não trouxe não, foi aquele cidadão. Eu não. Eu confesso para você, eu não fiz não. Foi aquele cidadão que trouxe aquele pequeno agrupamento, foi aumentando, eu não podia dizer que não,
eu só tinha o dever de falar de Bíblia. Eu fiquei falando de Bíblia para eles e discipulando eles por mais de 2 meses. Quando eu fiz o convite, todos eles se renderam a Jesus. Aí eu levei eles para o pastor Bordim, pastor da igreja de Itajaí, e disse: ô velho, que eu tenho muita amizade com ele, eu abri uma congregação. Ele olhou para mim e falou: aonde? Disse: lá em casa. Ele disse: está prosperando? Tá. Cadê os membros? Se eu vou trazer aí para tu batizar mais de 60. Ele falou: continua a congregação. E eu levei. E eu tive uma experiência enorme. Sabe o que o velho fez? Eu não me firmo dentro d'água, porque uma perna é menor que a outra. O velho mandou fazer um banco alto, botou dentro do tanque e disse: nos braços você tem força normal. Você vai se assentar e vai batizar todos eles. Eu batizei todos eles. Eu estou querendo dizer para você, Jesus está pedindo alguma coisa a mais de você. Jesus está dizendo: com essa competência que tu tens, com essa capacidade que tu tens, com esse conhecimento que tu tens, faça alguma coisa a mais. Dê algum resultado mais. Quantos podem louvar ao nome do Senhor? Por quê? Porque não adianta hoje eu pegar um folheto e sair na rua abordando pessoas. Nos condomínios, como eu vi aqui em Ribeirão, grandíssimos condomínios e belos condomínios, eu não consigo entrar. Então eu tenho que, lá onde moro, abrir uma porta e trazer pessoas para perto de mim e dizer: se você quiser, eu vou falar de Jesus para você. E quando aquelas pessoas se renderem, leve elas para a igreja, para a congregação, e deixe o pastor da igreja ajudá-las, orientá-las, conduzi-las. Você não vai abrir igreja, você vai aumentar a igreja de Cristo que já existe. Quantos podem louvar ao nome do Senhor? Então, gente, muito obrigado. Estou muito feliz. Vocês não sabem o quanto. G, brigadão. Irmão Edmar, muito obrigado. Meu pastor Jairo, muito obrigado. Senhores pastores, muito obrigado. Irmãos amados, amanhã tem mais. Tá? Como dizia o pastor Pimentel, a gente vai nessa toadinha assim, tá? Depois ela vai aumentando, a tendência é ir aumentando, e ela termina num grau bem alto. Tá? Ela vai pavimentando e nós estamos juntos. Muito obrigado.